Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Acompanhe pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV a diplomação e a posse dos eleitos nas eleições 2020. Apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva, e para isso a poupança do Sicredi é perfeita. Você pode começar com pouco. O importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Exalta Distribuidora oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone Whats 996816454 ou 3358-3589. Avenida Presidente Vargas 623, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Super Deboni. Mercado completo e conveniência todos os dias com você. Aberto todos os dias até às 22 horas. Servindo o cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade. Bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Super Deboni, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante 2099. Fone 3358-1780. Clínica Imagem, radiologia odontológica, radiografias periapicais, oclusais, ATM, panorâmica digital e documentação ortodôntica. Responsável técnico Dr. Eli Pegoraro, especialista em radiologia. Na 7 de setembro, edifício Piemonte. Fone 3358-1727. Agora em Lagoa Vermelha, a churrascaria.com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet. Serve também comida a quilo para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha. Churrascariacarne.com. O prazer de comer bem na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções para você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios para você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis. WhatsApp 5499647-2530 em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone 3358-6800. Araldi Multimarcas. Adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Araldi Multimarcas. Carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região.
Não feche negócio antes de passar na Araldi Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de 15 anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e Covid-19. Avenida Afonso Pena 761 no centro. Fone 3358-1162. Biolab. Cuidado e qualidade para a sua vida. Atual Contabilidade. Profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais. No mês de setembro, ITR. Consulte-nos. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Amigos, muito boa noite. A partir de agora, mais uma audição do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Prefeito Gustavo José Bonotto foi reeleito para mais um mandato como prefeito de Lagoa Vermelha. É o terceiro prefeito reeleito em Lagoa Vermelha. Reeleito, que eu digo, de forma consecutiva, porque Paulo Moisés de Andrade foi prefeito por 2 mandatos, mas de forma intercalada. O primeiro prefeito a ser reeleito de forma consecutiva foi Moacir Volpato, depois Getúlio Serioli e agora Gustavo Bonotto. As 2 eleições de Gustavo José Bonotto foram retumbantes. Vitória sem qualquer restrição. Ou seja, impôs as maiores diferenças de votos aos candidatos adversários. Na primeira eleição, diante de Sérgio Menegas, do PDT, e este ano diante de Rômulo da Silva, também do PDT. Na eleição de 2016, Gustavo Bonotto somou de um eleitorado de 21.614 eleitores, 10.972 votos, 64,19% contra 6.121 votos, 35,81% de Sérgio Menegas. Foram 17 mil votos válidos, mais precisamente 17.093 votos válidos. Tivemos 479 votos brancos e 438 votos nulos. Tivemos 3.614 abstenções. A diferença pró-Gustavo foi de 4.881 votos. Quer dizer, se aproximou dos 5.000 votos. Na eleição de 2020... o eleitorado de Lagoa Vermelha encolheu. Passou a ser de 19.849 eleitores. A diminuição foi de 1.775 eleitores. Gustavo repetiu praticamente a votação da eleição anterior. Somou 10.993 votos, 73,45% dos votos válidos, contra 3.974 votos, ou seja, 26,55% dos votos válidos de Rômulo da Silva. Gustavo Bonotto teve quase a mesma votação em relação à eleição anterior. Só que o Rômulo da Silva somou bem menos votos, o que fez a diferença aumentar. A diferença de Gustavo para Rômulo foi de 7.019 votos. O recorde de 2016 foi superado pelo mesmo Gustavo Bonotto em 2020. São marcas impressionantes que marcam sobremaneira a carreira política de Gustavo Bonotto. Impôs 2 derrotas fragorosas ao PDT, que foi um partido com boas administrações. Passada a eleição, depois de mais de uma semana do pleito municipal, e agora, prefeito? Muito boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores. É uma imensa satisfação estar de volta à Lagoa Debate, na condição de prefeito reeleito de Lagoa Vermelha. E eu inicio agradecendo a confiança dessas quase 11 mil pessoas que acreditaram no nosso trabalho e que nos deram a oportunidade de fazer com que ele permaneça em Lagoa Vermelha durante os próximos 4 anos. Agora é um momento extremamente, por um lado, gratificante pela confiança renovada, é revigorante pela afirmação da administração que vínhamos fazendo, mas também desafiador. É necessário que a gente corresponda a essa diferença, que nós correspondamos a essa expectativa que é criada em torno de uma eleição com estas diferenças. Mas, assim como a grande diferença que ocorreu, assim como a expectativa que é depositada em nós, como a confiança que foi depositada em mim e o Éder, também é a nossa capacidade de realização. Então, conversávamos aqui nos bastidores a questão da montagem do próximo governo, que num primeiro momento agora ainda tem estado de segundo plano, pois o grande objetivo ainda é a conclusão deste primeiro mandato, fazendo alguns ajustes, encaminhando algo necessário ao encerramento e já prevendo as primeiras ações para o início de 2021 com a energia renovada, porque essa eleição ela nos dá forças para continuar, ela nos dá motivação com a certeza de que estamos no caminho certo e, acima de tudo, nos dá a certeza de que, lógico, nós precisamos fazer uma autocrítica, entender os pontos que precisamos melhorar, e acho que esse é um dos nossos diferenciais na política, o reconhecimento daquilo que precisa ser evoluído, mas também nos dá a certeza de que nas linhas gerais a gente teve mais acertos do que erros. E a partir disso é planejar o próximo governo após o encerramento deste mandato, para que a gente possa mais uma vez fazer um bom trabalho, buscando acima de tudo melhorar a vida dos cidadãos lagoenses. O senhor tinha certeza na vitória? Claro que sim. Agora, não imaginava nessa proporção, ou imaginava, prefeito? Ademar, eu sempre fui franco quando dizia que uma eleição era uma eleição, que você abre ela com 50% a 50%, e acho que esse foi um dos diferenciais. A gente, em momento algum, sentou na corda, digamos assim, e ficou aguardando, né? Então, nós partimos do pressuposto que aquilo que eu havia feito em 2016 poderia se repetir em 2020, desta forma, desta vez nós estando no governo. É lógico que a gente tinha números que nos davam um indício de que eram mais favorável a nós, mas jamais fiz e não deixei também que a equipe vestisse a roupa do favoritismo. E fiz de uma forma, juntamente com a coordenação da nossa campanha, quero aqui aproveitar e agradecer em nome do presidente André Melec Freitas a toda a equipe que esteve junto conosco nestes quase 50 dias de campanha, que foi graças à seriedade, graças à humildade que esse grupo teve, que eu acho que a gente alcançou um resultado tão positivo. De fato, a gente não imagina um resultado com tamanha diferença, com tamanha realização. Eu particularmente acho que os adversários mostraram aquilo que eles tinham de melhor. Então, dentro de uma leitura de cenário, até tivemos uma conversa de bastidor durante uma entrevista antes da eleição, Ademar. Eu acho que eles tinham partidariamente a estratégia correta, e isso nos acendeu um sinal de alerta, digamos assim, e a gente trabalhou talvez até mais do que na campanha anterior, e buscando, acima de tudo, é lógico, a conversar com a comunidade, entender aquilo que havíamos feito de bom e aquilo que precisa ser melhorado para este segundo mandato. Em termos de Lagoa Vermelha, prefeito, na sua avaliação pessoal, qual foi o principal recado das urnas? Eu acredito, Ademar, que em 2016 nós mudamos a forma de fazer política em Lagoa Vermelha e a consolidamos agora em 2020. Mais especificamente, o que isso quer dizer? Em 2016 eu era um candidato pouco conhecido, uma campanha
sem dinheiro, modo de dizer, é bastante dinheiro que vai numa campanha eleitoral nos moldes como fizemos em 2016 e agora em 2020, mas comparativamente ao que se fazia no passado, uma campanha enxuta, vamos chamar assim, mas acima de tudo pautada em propostas, né? E eu acho que nós conseguimos quebrar um ciclo de eleições pessoais, de eleições baseadas em nome, baseadas em grandes volumes de dinheiro, em campanhas onde se contratavam pessoas para pedir votos, né? E em 2016 nós quebramos esse ciclo e tivemos as nossas proposições reconhecidas pela comunidade como as melhores propostas para a Lagoa Vermelha. Isso particularmente para o Gustavo me deixou extremamente satisfeito, porque a minha participação havia sido na construção do plano de governo. Realizamos um governo, Ademar, que conseguiu entregar 80% daquilo que estava pactuado no plano de governo, então começa aí um diferencial, um governo que chega na eleição posterior falando do plano de governo anterior, aquilo que conseguiu e aquilo que não conseguiu fazer abertamente, né? E aí, então, também foi um governo marcado por vários obstáculos e dificuldades que a gente evitou falar na campanha. Até a primeira vez que eu falei foi para ti na entrevista, Ademar, de que de fato foram dificuldades que, querendo ou não, prejudicaram o andamento daquilo que a gente tinha ideia de fazer, mas no momento eleitoral a gente optou por não falar de nenhum desses obstáculos, até porque não queríamos colocar como desculpas, e sim acreditávamos que aquilo que conseguíamos fazer, apesar das dificuldades, era o suficiente para que a comunidade nos avaliasse, como de fato o foi. E aí vem 2020, Ademar, e havia uma especulação muito grande, que se dizia, não, agora você não vai conseguir fazer uma campanha como fez em 2016, vai ser totalmente diferente. Não, porque lá era novidade, era um momento da mudança, era uma condição distinta. Quando a gente vê que o partido adversário fez uma leitura e, de certa forma, tentou repetir a estratégia que nós tivemos em 2016, a gente diz, opa, fizemos um caminho, fizemos a trajetória e mais um ponto positivo, nós colaboramos para a renovação das personalidades políticas do município de Lagoa Vermelha. Só que a vitória, então, ela nos dá a certeza de que não era pelo momento, não era pelo desgaste do PDT, não era pela, de certa forma, pela figura dos adversários, e sim a nossa forma de fazer política, a nossa proposição, e acredito que isso foi e fica consolidado pela eleição de 2020, onde a gente teve a graça, e eu sou muito feliz, não poderia usar de uma falsa modéstia aqui e não dizer que me sinto lisonjeado e honrado pela comunidade de Lagoa Vermelha por ter sido o prefeito mais jovem e o segundo mais jovem, e por ter a maior diferença e a segunda maior diferença em pleitos eleitorais. Isso não nos envaidece, mas nos honra demasiadamente e nos dá confiança, nos deixa lisonjeado para que a gente continue trabalhando, tendo como um valor, que eu acho que é um grande diferencial, que é a nossa forma de ser. As pessoas até nos traziam, né, um feedback, diz, nossa, você continua o mesmo. Eu digo, sim, eu sou o mesmo Gustavo, a mesma forma de ser, o mesmo ímpeto, sempre disposto a conversar, sempre buscando fazer uma proposição construtiva e não querendo embates que não trariam um resultado positivo algum à nossa sociedade, e tirando o foco da pessoa do candidato e sim para os problemas. Que isso acredito ser uma evolução da democracia, uma evolução da política, que talvez a gente tenha plantado uma semente lá em 2013 ou 2015, quando começou ainda muito jovem, colocar e dar palpites sobre a personalidade política, sobre a forma de fazer política, e aí depois, quando nos coube exercer esse papel de liderança, a gente adotou as mesmas práticas e medidas que acreditava serem as corretas, e isso foi reconhecido pela comunidade de Lagoa Vermelha e nós ficamos extremamente felizes. Pela eleição de 2016, pela consolidação da eleição de 2020, pela formação de um grupo praticamente totalmente novo. Eu tenho uma expectativa muito grande de concluir esse mandato e de ver essas pessoas que estiveram ao nosso lado continuando nos mais distintos poderes, nas mais distintas formações, e acredito ter emprestado um pouco da forma Gustavo de ser a essas pessoas que também tiveram seu trabalho reconhecido nas urnas no ano de 2020. Então a palavra é gratidão.
O nosso boa noite, a Nica Formighieri, que está acompanhando o Lagoa Debate. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela companhia, Nica. Prefeito, além de seus predicados como administrador, pesaram fundamentalmente o seu carisma e a sua empatia criada com o eleitorado. Eu vou te passar uma leitura, Ademar, que eu tenho, e ela também é baseada naquilo que as pessoas nos dizem, na minha percepção e na percepção que os adversários têm de mim. Eu sou uma pessoa extremamente carismática, não é algo que você escolhe ser, então eu sou assim sempre. É algo que vem de berço. Eu sou assim sempre, né? Desde que me conheço por gente, eu sou o mesmo Gustavo, a única coisa é que eu perdi um pouco da timidez. Eu era uma criança muito tímida, um adolescente um pouco tímido, e depois na vida adulta, a vida foi me dando oportunidades de me tornar mais descontraído, mais à vontade, e me permito usar a palavra bonachão. Né? Eu, particularmente, faz parte da minha profissão de engenheiro agrônomo, de extensionista rural, me sinto bem assim e não mudei o meu jeito de ser por ser prefeito. E quando a oposição via essa minha forma de ser, ela criou um estigma. Né? Criou uma figura e tentou a todo custo, tanto em 2016 como em 2020, fazer parecer com que eu representava figuras do passado que não tinham condições, que não tinham responsabilidade. Só que, de certa forma, eu somo essa característica da minha forma de ser, que acredito todos aqueles que me conhecem há um pouquinho mais de tempo vão poder confirmar que sempre fui assim, que não é uma atitude que eu tomo num momento eleitoral, só que também com bastante conteúdo, né? Apesar da juventude, eu tenho uma experiência de vida maior do que a maioria das pessoas que têm a minha idade. Eu passei por experiências diferentes da maioria das pessoas que têm a minha idade. E isso me deu uma bagagem, somada a outra característica, que é de gostar de estudar, de ter uma vontade de se aprofundar nos temas. Eu dificilmente comento ou falo sobre alguma coisa que eu tenho um conhecimento superficial. E quando o faço a ressalva de que, olha, aqui eu não sou especialista, estou tecendo minha opinião pessoal, mas sempre deve prevalecer a ideia de quem conhece e sabe mais sobre esse assunto. E aí, então, isso é reconhecido pela população, né? Mas para algumas pessoas, para alguns adversários, eles ainda mantiveram aquele estigma que criaram do Gustavo em 2016, e a resposta veio nas urnas. Então, eu acredito que soma-se um carisma, que daí é um resultado de uma empatia, de uma forma de ser, com uma capacidade administrativa demasiadamente grande. Eu costumo dizer dentro do nosso grupo, olha... E eu acrescentaria um outro aspecto muito importante, prefeito. Se comunica bem. Exatamente. O carisma não sustenta um governo ruim. E um governo bom não sustenta uma falta de carisma. Quando as pessoas escolhem alguém para lhe representar, elas querem alguém que tenha capacidade, mas que também seja acessível, que tenha condições de entender os seus problemas e, eventualmente, se não conseguir resolvê-lo, que ao menos demonstre boa vontade. Eu acho que a gente soma essas características de uma forma muito natural. Para os mais de casa, eu falo e costumo dizer, e aqui eu vou falar abertamente, Ademar, mas na verdade eu somo a capacidade oratória, como tu falaste, o gosto pelo estudo, o desenvolvimento intelectual que a minha mãe tem, né? Uma professora com quase 40 anos de magistério e que tem diversos cursos de especialização e que continua estudando e trabalhando até hoje, com a simplicidade de ser do meu pai, que era caminhoneiro, né? Então eu sou a soma dessas duas figuras que me dão uma característica que eu tenho que reconhecer para a política, são extremamente válidas, né? A gente acaba somando essa capacidade de fazer, capacidade de falar, com um jeito muito simples de ser. Prefeito Gustavo, o poder, quer queira, quer não, sempre provoca um certo desgaste. Às vezes muito, às vezes pouco. Não se consegue atender todas as demandas da comunidade. E alguns não entendem. Mesmo assim, o senhor manteve praticamente intacta a sua aceitação. Atribui a esses fatores que acabamos de comentar? Eu acredito que sim, Ademar, mas eu poderia especificar um pouquinho mais. Vamos lá, dessas quase 11 mil pessoas que nos depositaram a sua confiança, tem algumas que na outra não votaram em nós pela questão da inexperiência. Tinha uma certa ressalva e é algo extremamente compreensivo, que
que naquele momento reconheciam que era um cargo demasiadamente exigente para alguém que não tinha na época 28, 29 anos, e aí então neste momento disseram, não, agora ainda jovem, já possui experiência, então vai ganhar meu voto. As pessoas me diziam, olha, não votei em você na outra porque acreditava que você era muito novo, mas agora você é mais experiente e continua na idade, uma idade pequena, baixa, né? Então nós vamos te dar confiança. Essa é uma parte da migração, digamos assim, dos votos que não foram nossos na outra eleição. Perdemos sim votos, digamos assim, daquelas pessoas que nos tinham dado uma confiança e que se desagradaram em determinado momento, principalmente por motivos pessoais, né? Principalmente por questões de talvez tivesse uma expectativa de que algo fosse realizado ou que teria um determinado benefício, não o tiveram, se tornaram nossos opositores também, algo perfeitamente natural. A maioria que nos depositou a sua confiança esteve satisfeita. Diz, olha, eu não esperava que eu fosse aguentar tudo que aguentou. E as pessoas acompanharam. É isso que eu digo que é uma maturidade política que vem crescendo na nossa comunidade. E diz, olha, fiquei feliz, votei em você, voto de novo, meus parabéns, tem que corrigir isso, isso e isso, mas nós confiamos em você. E também uma parte do eleitorado entendeu como uma segunda chance, né? Como algo, poxa, se com 2 temporais, mais o hospital, mais a Presidente Vargas, mais as estiagens, tu conseguisse ainda assim fazer alguma coisa, eu gostaria muito de ver um mandato sem esses episódios de obstáculos, né? Então vamos dar uma segunda chance porque acreditamos que tem essa capacidade. E lógico, talvez se não tivesse a capacidade de argumentação e a humildade para explicar os problemas, que isso é um diferencial, Ademar. Sempre que a gente não consegue fazer alguma coisa e tem algum problema, e é uma postura distinta de algumas personalidades políticas, nós não atacamos aqueles que estão nos questionando. Eu não parto do pressuposto que todos aqueles que discordam ou que fazem questionamentos que eles estão contra nós politicamente. Pelo contrário, eu vejo uma oportunidade de amadurecer e de trazer uma resposta que seja o suficiente para aquele eleitor, para aquele cidadão, para que ele compreenda o contexto e dentro da sua análise possa perceber os outros pontos de vista que existem em relação à sua opinião pessoal. E isso traz uma diferença bastante grande. Porque a maioria das pessoas não é partidária. A maioria das pessoas não é torcida. Porque a gente tem, Ademar, uma parcela da população que é do Gustavo, faça chuva ou faça sol. É o voto eminentemente pessoal. Tem uma parcela do pessoal que é contra o Gustavo, faça chuva ou faça sol, né? Mas a grande maioria dos cidadãos, ela quer resultados. Então, somado aos resultados, ela também exige uma postura e uma coerência entre atitudes e palavras. E eu acho que isso a gente conseguiu manter durante esses 4 anos e espero que assim seja também nos próximos 4 anos. Então não tem como atribuir a um fator isolado, somente fico lisonjeado pela grande confiança de Lagoa Vermelha. Há os que dizem, prefeito Gustavo, que os fenômenos da natureza, granizo, temporal em grandes proporções, estiagem e a pandemia ajudaram a população a compreender seu governo naquilo que não pôde fazer, naquilo que não pôde realizar, naquilo que não foi possível ser viabilizado. Esses momentos, com certeza, eles servem para 2 coisas, Ademar. Um, que foi a nossa capacidade de articulação de mobilização. Então, há um reconhecimento do exercício da liderança nesses momentos mais difíceis. Existiram sim problemas, existiram sim dificuldades, muitas pessoas talvez não tenham sido atendidas ou não atendidas no tempo ou da forma como gostariam, mas a grande maioria da população reconheceu que aquele momento teve um exercício de liderança que lhe fora considerado satisfatório para a dificuldade que se enfrentava. E uma outra grande parcela entende também essa empatia daquilo que a gente fazia. Mas veja bem a importância, Ademar, do planejamento e da transparência na gestão. Falando de infraestrutura, por exemplo, quando nós fizemos um Somos Todos Lagoa, que a gente foi aos bairros, conversou, determinou uma hierarquia de prioridades e começou a execução, no momento que foi necessário interromper, e foi necessário interromper em outubro do ano passado, as pessoas já sabiam o que aconteceria ali adiante. Então, não havendo esses eventos, a gente teria feito
mais. Então me daria, de certa forma, politicamente, talvez, uma confiança ainda maior, porque daí a pessoa diz, poxa, mas fez o do meu vizinho, fez o do lado e o meu acabou não acontecendo. Aí uma parcela entende que foi devido a um obstáculo, a uma dificuldade alheia à nossa vontade. Mas uma parcela não, né? Uma parcela vai entender que foi por algo que a gente estava no nosso alcance e que a gente deixou de atender, que não corresponde exatamente à real situação. Porém, acredito que essa forma de comunicação com a população é que fez essa diferença, de se colocar junto, né, mas sabendo o que estava fazendo e dizendo aquilo que estava fazendo de uma forma clara e contundente. O que o senhor gostaria de ter feito nesse primeiro mandato e que não foi possível por uma razão ou outra? O postão. O postão é algo que a gente trabalhou, Ademar, desde o primeiro dia, talvez, de governo. É uma coisa que a gente fala, não é da estrutura física em si, né? Não é uma construção a mais. Por exemplo, primeiro ano de mandato a gente olhou, e eu vou lhe detalhar especificamente, mais de 7 imóveis. 7 imóveis foram observados, que a gente queria fazer uma locação na época e colocar junto o ambulatório e a farmácia. Aí, na época, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei limitando os gastos que o Executivo teria quando da reforma de imóveis locados. Mataram a iniciativa ali. A gente não poderia mais, então, locar um imóvel e reformá-lo para abrigar essas duas coisas, que é o ambulatório e a farmácia, para que eles trabalhassem juntos e dentro da nossa visão estratégica é o que vai permitir que a gente tenha uma retaguarda das unidades de saúde que ele funciona. Bom, não deu o plano A, que era locar e fazer a mudança logo de imediato, tá? Então nós começamos a correr. Bom, vamos fazer um novo posto. Aonde? Primeiro lugar que a gente foi na questão do INSS. Eu propus uma permuta para aquele prédio do INSS, que durante muito tempo funcionou o plantão ali, e não foi possível. Não deu, o imóvel que a gente ofereceu em permuta não servia para as necessidades que a instituição tinha e não tinha como. Bom, então deixamos para lá. Aí fomos observar imóveis para compra dentro do centro da cidade. Também não são tantos assim que tem o tamanho e a localização que a gente precisava. O mais próximo daquilo que a gente gostaria era ao lado do Polivalente. Aí iniciamos o processo de trazer aquele terreno para o município de Lagoa Vermelha. E aí conseguimos, em 2019, no final de 2018, para valer para o orçamento de 2019, a emenda. Então, nós temos uma emenda de R$750 mil, que dá para iniciar a construção. Na verdade, daria para acabar se fosse só um posto de saúde. Como é um complexo, ele vai um pouquinho mais de dinheiro. E aí, então, somou que a gente conseguiu o terreno, conseguiu a emenda e era para ter iniciado a obra nesse ano. E é bom que se registre, prefeito, por questão de justiça. A conquista do terreno também foi muito importante junto ao governo do estado. Foi batalhado. Foi uma negociação difícil, arrastada, demorada. Não é algo que a gente bate lá e diz, tem uma ideia boa para esse terreno aqui, me passe ele, né? Não acontece assim, né? A gente fez uso de todas as lideranças que estavam ao nosso alcance para conseguir primeiro fazer andar o processo, né? Falando em trâmite interno, assim como a gente tem dificuldades na prefeitura, o estado tem muito maiores, né? E aí, então, quando ficou tudo certo, veio a pandemia. A pandemia, de certa forma, ela nos deu uma incerteza, então ali são R$750 mil a serem da emenda, vai ter mais 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 de contrapartida. Opa! Será que eu vou ter esse dinheiro ali na frente, né? Então revimos o projeto. E aí, então, veio a paralisação a nível de Caixa Econômica Federal, a nível de Ministério, ficou tudo cessado, né? Eram 3 obras importantes que a gente teria iniciado neste ano, que era o postão, a reforma do ginásio Adolfo Stella e a revitalização das praças centrais de Lagoa Vermelha, 3 com emendas, né? Mais a vinda de 3 caminhões e mais um rolo compactador. Esses investimentos a gente não conseguiu executar, à exceção do rolo, que acabou já sendo entregue. Durante ali a gente nem pôde anunciar, né? Porque já estava nas vedações do período eleitoral. Foram coisas que ficaram e que não nasceram do dia para a noite, foram construções que a gente buscou fazer ao longo dos 4 anos, né? Então aquilo que não for executado é principalmente essas questões, que fica de um primeiro para um segundo mandato. Isso. Prefeito Gustavo, na avaliação de Altair Reck Ramos, que nos ajudou na cobertura das eleições, a oposição
não raras vezes ferrenha demais, inclusive através das redes sociais, não teria caído no agrado da população. O que eu vejo quando eu digo que a gente mudou a forma de fazer política em Lagoa Vermelha, Ademar? Toda a região comenta o nível das eleições de Lagoa Vermelha. E eu tenho uma satisfação bastante grande de ter pautado 2016 e pautado 2020. Porque no momento que você é agredido, Ademar, que falam... Vamos abstrair da seguinte forma, falam bobagens a seu respeito, a respeito das pessoas que estão contigo, o teu primeiro ímpeto é responder, é ir pro ataque, e aí vira um bate-boca que a gente acompanhou em alguns locais que assim, ó, a população não ganha com isso. Então a gente, de certa forma, suportou muita coisa com um nó na garganta, querendo falar, querendo dizer, mas suportou, porque entende que pro cidadão o que importa é a resolução dos problemas. E aí vem a questão do uso das redes sociais e da forma de fazer política. Vamos lá. Temos um problema. Basta dizer que quem está apto a resolvê-lo não o está fazendo sem apontar a solução? Não. Nenhum político eleito vai deixar de fazer alguma coisa porque quer. Se a nossa pretensão é permanecer na política, e se não fosse da pessoa Gustavo, teria da vontade de que o meu grupo permanecesse, se a gente não fez alguma coisa, não é porque não quis, é porque tem alguma coisa ali. Que impede, seja burocrático, seja financeiro, seja organizacional, seja de competência, que existe muito, Ademar, às vezes a gente é cobrado de coisas que não são especificamente e exclusivamente das nossas mãos resolver. E aí quando as pessoas começam a fazer uso político dessas questões, uma pequena parcela, que é a torcida, ela entra. E aí a pessoa se sente envaidecida por aqueles comentários, por aquelas ações de incentivo e começa a praticar o sensacionalismo achando que está fazendo uma grande coisa. Porém, repito, a maioria das pessoas quer resultados. E se ela não é por resultados, ao menos ela quer saber que tem alguém preocupado em resolver aquela questão e que não está ignorando este problema. E acho que esse é um grande diferencial do nosso grupo. Porque essa forma de ser e essa forma de não responder com ataques, de forma sempre prezando pelo nível da comunicação, pela eloquência da atitude em relação à fala, a gente passou para todo o grupo. Então, em diversas vezes, fui procurado por alguns membros do grupo e diz: olha, eu quero ir lá e dizer isso. Eu digo, calma. Vai lá e fala a verdade, ponto. Acabou. E isso acaba sendo, de certa forma, o que a população hoje procura. É alguém que esteja efetivamente preocupado em fazer o melhor pelo seu município, sem hipocrisia e sem sensacionalismo. O sensacionalismo, às vezes, ele usa de pessoas para se autopromover, e isso nós não fizemos, e gostaria muito que todo o grupo mantivesse essa mesma postura e essa mesma coerência, e as urnas nos dizem que essa foi uma postura adequada. Prefeito Gustavo, o que o senhor fez nesse governo que se encerra e que não repetiria? Ou então que rumos o senhor daria agora nesse segundo mandato? Que correção de rumos? O que o senhor ajustaria no sentido de aperfeiçoar? Vamos lá. Então vamos pegar, por exemplo, alguns programas extremamente importantes que a gente vai manter, mas vai revisitá-los e reformulá-los. Vou pegar um exemplo que é a Escola do Fazer. Nós oferecemos quase 300 vagas de qualificação gratuita com a Escola do Fazer, juntamente com o Senai, Senac e por conta própria da Prefeitura. Estes cursos tinham por objetivo aproximar as necessidades do mercado em relação às capacidades de quem estava procurando um emprego, mas ele ficou distante. Então o nosso objetivo para ele é o seguinte: vamos posicionar esses cursos mais para profissões autônomas, que são aquelas que a pessoa faz o curso e cria uma habilidade que pode vir a começar a prestar serviços, principalmente, já gerando renda para si e para a sua família, e no sentido de aproximar a necessidade do mercado, das capacidades das pessoas, a gente desenhou o Bolsa Trabalho, que na verdade é um programa de trainee, onde a gente quer buscar a parceria das empresas para que elas recebam pessoas ou em busca do primeiro emprego ou que estejam há muito tempo fora do mercado de trabalho,
para um treinamento dentro das empresas e a partir dali de duas uma. Ou ela absorve essa mão de obra, ou então essa pessoa em si ela já teve uma primeira experiência, que vai servir para que ela tenha no seu currículo ao menos um referencial e tentar quebrar essa barreira da capacitação inicial. Então é uma evolução, né? Nós propusemos uma política pública, acompanhamos, ou é válida, é interessante, temos que continuar. Porém o foco vai ser um pouquinho distinto. Mas para aquele problema original que a gente queria resolver, vamos reformulá-lo. Mesma coisa o centro de treinamento. O objetivo em si é fortalecer as cadeias já existentes e incentivar a diversificação. Bom, temos que tornar mais atrativo. É lógico que o centro ele teve um ano só de funcionamento, que foi 2019. Então nós vamos atrelar algumas políticas públicas de fomento à qualificação, ou seja, você vai fazer o curso de cultivo protegido, que é de estufas, né? E a prefeitura tem terá um programa de subsídio à implantação de estufas, no sentido de que chegue a quem realmente quer empreender, para que a gente busque a melhoria dos resultados das políticas públicas implantadas. Esses são 2 exemplos. Outro, vamos pegar a infraestrutura. Infraestrutura, a gente fez o Somos Todos Lagoa. A gente foi e deu à comunidade o poder de decisão. Então hoje nós temos primeiro, e eu destaco como, digamos, um grande passo, hoje nós temos um mapa da cidade e sabemos aonde não há pavimentação e quais são os problemas. Porém, com a finalização da Presidente Vargas, nós não precisamos ficar fazendo uma por bairro, como foi feito, que era a condição que nós tínhamos nesse primeiro mandato. Então nós vamos buscar mais recursos para, quem sabe, vir a zerar essa demanda. Nosso comprometimento com a população foi fazer mais 10 quilômetros, mas tendo condições, a gente vai buscar mais recursos para fazer aquilo que não há de infraestrutura em nosso município, para que possamos ir mais além e começar uma revitalização mais intensa das vias que já são pavimentadas e têm uma dificuldade de trafegabilidade. Dentro da área da saúde, acho que é continuidade, ele é continuar e aprimorar aquilo que for iniciado, mas acertamos a linha, né? Acho que ali é questão de melhorar a questão de atendimento, ampliar quando possível as condições de oferta, e o hospital revigorado ele já nos dá do dia para a noite. Então a condição que nós tínhamos em 2017 era o seguinte, não tinha muita opção, não tinha como você buscar, porque seria bom nós termos tal atividade ou tal coisa aqui. Bom, primeiro tinha que garantir que as portas estivessem abertas. Então agora, estando numa condição mais favorável, a gente sabe exatamente o que fazer. Fato é que temos hoje já boa parte dos atendimentos de ortopedia em Lagoa Vermelha, o hospital conseguiu seu credenciamento como ambulatório de oftalmologia junto à Coordenadoria Regional de Saúde, e isso é um grande avanço, Ademar. Para quem há 3 anos atrás estava fechando as portas, é algo magnífico. Paramos por aí? Não, agora temos que aproveitar. Vamos discutir as outras áreas e a forma de fazê-lo. Existem 2. Uma é o município bancar e a outra é que a gente consiga ir alcançando a gestão plena da saúde, né? A regionalização, como fora feito em 2014, não vai acontecer mais. Então nós temos que buscar outras formas de prover essa evolução do sistema de saúde no município. Só que tendo a condição que nós temos hoje, é maravilhoso. Uma das coisas que eu me sinto muito feliz de poder continuar como prefeito, e disse isso em diversas oportunidades, é que tão quanto por aquilo que nós havíamos feito, mas por aquilo que nós havíamos aprendido, né? Então eu sempre usava aquilo que nós conseguimos realizar nesses 4 anos como uma prova da nossa dedicação, do nosso foco e do nosso compromisso, mas que hoje nós estamos muito mais aptos a buscar melhores coisas para Lagoa Vermelha. Então divido, Ademar, em algumas reformulações e mudança de ótica por mudança de contexto, e algumas é continuidade do trabalho mesmo, que é buscar o aprimoramento das atividades que talvez não fossem possíveis em outros momentos por condições. É lógico, 2021 é um ano de extrema cautela, né? Um ano que as melhores previsões são uma repetição de 2020, né? Então não há quem arrisque dar uma certeza de como vai ser 2021. Então também é uma questão de você ter a maturidade suficiente de eu sei que eu quero e preciso fazer isso, mas também é preciso pensar o momento. E, lógico, uma nova forma de ver as coisas, Ademar. Por exemplo, quando até tu fizeste uma pergunta depois do debate para nós, que era da rua coberta, né?
que é uma forma de fazer que nunca foi feito aqui, que é uma concessão de um espaço público para um investimento privado, onde a prefeitura ou o poder público em si, ele vai utilizar um determinado construção feita pela iniciativa privada para o uso público, dando a esse investidor, a esse grupo de investidores, como contrapartida, a possibilidade de explorar determinado local. Nós vamos começar com a instalação de um quiosque num dos canteiros centrais da Avenida Afonso Pena, onde o nosso principal objetivo são banheiro público. Então nós temos um banheiro público aqui na praça em frente à Catedral São Paulo, da Paróquia São Paulo, perdão, e vamos buscar fazer um novo num canteiro num formato diferente. Mas por que, Ademar? Não temos dinheiro para construir? Não. Na verdade, a gente pensa que a exploração comercial de um ponto é importante para o município, mas não vamos ter aquele custo de manutenção de um banheiro que chega a R$2.000. Então é uma forma de executar uma obra pública com a parceria da iniciativa privada, onde todos ganham. E este modelo é o mesmo que a gente quer aplicar na construção da Rua Coberta, tem a previsão de um museu na entrada da cidade, na Afonso Pena, também da exploração do Parque da Lagoa, e isso particularmente nós não sabíamos em 2017, só que durante a convivência, durante a aprendizagem que a gente tem, né, do sistema de administração pública, a gente acha que vai ser extremamente interessante para a Lagoa Vermelha essas novas formas, buscando fazer mais com menos. Prefeito Gustavo, em uma das entrevistas que realizamos com o senhor, perguntamos qual a obra que marcou seu governo nesse primeiro mandato. O senhor não vacilou, não pestanejou, cravou a Avenida Presidente Vargas. Qual a obra que o senhor projeta realizar neste segundo mandato e que possa marcar profundamente este seu segundo mandato? Olha, Edmar, agora é difícil de saber, viu? Mas vamos destacar 5 aqui, tá, Ademar? Que são coisas importantes, que é o postão. Tá? Esse postão vai ser um diferencial para o nosso município, tá? Pelo tipo da construção, pela importância que ele terá no seu funcionamento. Aí as 3 creches, né, que vão nos dar uma boa perspectiva de avanço dentro da educação. A infraestrutura, Ademar, nós fazendo os 10 quilômetros que nós nos comprometemos com a população, já é um grande avanço. A gente vai praticamente fazer os principais pontos críticos estarão resolvidos. Se faltar, falta pouco. E aí, com a busca de mais recursos que nós vamos conseguir, talvez nós nos aproximemos de zerar o déficit de pavimentação em nosso município. Isso seria um marco fantástico que nos permite iniciar um novo processo de revitalização das vias já existentes, dando ao sucessor uma condição de mudar a cara da cidade, né? Nós faremos aquilo que é extremamente necessário e urgente e criamos condições para que o próximo venha então a fazer algo que também vai ser marcante. Aí vem o novo Distrito Industrial, que é uma das prioridades, né, para o primeiro semestre de 2021, que vai ser um marco importante e com certeza vai fazer a diferença. Prioridades. E esse eu estou só pelo aguardo da burocracia, Ademar, para que a gente possa efetivamente iniciar e já, de certa forma, começar um novo ciclo em nosso município. E os condomínios populares, né? Os condomínios populares é uma política pública pensada e, de certa forma, exclusivamente a competência do município, que a gente teve nesses 4 anos em busca das políticas públicas de nível federal, né, que já foram executadas em outros momentos aqui. Porém, o momento é diferente, né? Não há como comparar aquele 2010, 2009 até 2013 com o momento agora. Nós vivemos um momento de escassez a nível federal, por assim dizer. Então nós readaptamos, encontramos exemplos dentro do próprio município, quando houve a participação das pessoas e do poder público na confecção de loteamentos. E acredito que vai ser algo extremamente interessante para o nosso município também. Então essas 5 principais, digamos assim, ações, né, são aquelas que a gente espera marcar, juntamente com a revitalização da Avenida Circular, que aí então é uma via principal, cujo objetivo é desafogar o trânsito nas 3 principais avenidas, na Nível, na Afonso e na Benjamin, e que com certeza vai trazer uma nova possibilidade de deslocamento de pontos comerciais. Hoje, querendo ou não, nós temos uma prevalência ou uma preferência dos empreendedores
por essas avenidas, justamente uma pela proximidade de outros empreendimentos que já têm um público cativo, mas também pelas condições de acesso. Então, no momento que nós direcionamos esses investimentos a essa importante avenida, a gente cria condições de melhorar a mobilidade urbana do município, por facilitar a ligação entre ruas estruturantes e coletoras da cidade. Ou seja, as avenidas Afonso Pena, Benjamin e Nível poderão deixar de ser usadas em favorecimento a essa nova avenida circular. E ainda assim, novos empreendimentos ali surgirão. Então, também acredito que será algo marcante para a Lagoa Vermelha. Mensagem aqui do Fabiano Oliveira, é o meu prefeito. Gustavo Bonotto é o prefeito do povo. A Daiane Nepomuceno, o trabalho continua. Obrigado aos nossos apoiadores que estão junto conosco, fico muito agradecido, muito obrigado. Prefeito, o senhor fala em buscar recursos, com frequência o senhor usa esse argumento. Para a busca de recursos, o senhor vai se utilizar unicamente nas emendas parlamentares ou tenciona reativar a agência de desenvolvimento? A agência, ela funciona, de certa forma, com a captação de recursos através de emendas, né? Sejam de indicações voluntárias ou da indicação de parlamentares. Nós fomos procurados pela CICAS e eu já dei o nosso comprometimento de que faremos o que estiver ao nosso alcance para retomadas. Paralelo, para projetos que eles entenderem como pertinentes. Mas nós vamos continuar com a nossa captação. Eu, particularmente, nos últimos anos, sempre que em contato com algum parlamentar, eu digo, olha, se puder escolher a área, eu escolho a saúde. Nos mandem dinheiro para a saúde. E foi o que aconteceu. Tenho que aqui agradecer o nosso deputado Santini, a nossa sempre senadora Anamélia, ainda estamos executando recursos da Anamélia, que é outra coisa que tem que deixar claro para a população, é que às vezes a gente anuncia, né, e de fato captamos recursos, só que para sua execução demora um pouco. Vão 2-3 anos, né? O deputado Covatti também sempre foi um grande parceiro, e é lógico que a gente transcende essas linhas partidárias, mas não há como negar que os parlamentares de Lagoa Vermelha têm um papel ímpar, digamos assim, né? Somando Anamélia e Santini, nesses últimos 4 anos que nós tivemos aqui, nós chegamos a 6 milhões de reais. Então é a capacidade de investimento que eu tenho de um ano feito por emendas parlamentares. E quando a gente direciona para a área da saúde, na verdade, constitucionalmente, Ademar, a gente teria que investir 15%, né, dos recursos do município em saúde. Nós estamos batendo 22%, 23% e vai. E é sempre necessário mais, e a gente tem esse compromisso de cada vez mais fazer os aportes necessários. Mas quando a gente consegue captar externamente esses recursos, a gente aumenta a nossa capacidade de investimento em outras coisas. Então, por exemplo, no momento que eu consigo disponibilizar mais recursos livres para a prefeitura municipal, eu aumento minha capacidade de melhorar as ruas, de melhorar uma praça, mesmo sem emenda parlamentar, porque há esse direcionamento. E especificamente em relação à infraestrutura, nosso objetivo é financiamento, né? Isso é algo na casa, lógico que a gente ainda está finalizando, né? Mas ele fica na ordem de 12 milhões de reais e a gente vai utilizar para buscar esse fim das ruas sem pavimentação em nosso município, isso via financiamento. Via financiamento. Nós iniciamos, né, já em 2019 essa tratativa, acabamos por não falar, por não mencionar, porque você vai chegar num ano eleitoral e vai dizer, agora eu vou de atrás do... Não, nós tínhamos que concluir a Presidente Vargas, que era um grande compromisso, também com origem de financiamento, ainda faltam detalhes da Presidente Vargas para serem finalizados, creio que a gente finaliza ainda no exercício de 2020, aí finalizado. A gente já tem uma previsão mais clara de como vai se comportar a economia em si, já temos a linha de crédito praticamente definida, temos o objeto que a gente deseja financiar. Há um grande diferencial, Ademar, que é a reforma da usina do município, da usina asfáltica, a compra do britador e a compra da usina asfáltica do consórcio. Então nós prevemos essas obras de infraestrutura fazendo uso desses 3 equipamentos, né? Tanto o britador, que nós adquirimos, que vai nos fornecer o material e vai baratear o custo da execução dessas obras, quanto a usina do município, para algumas vias ela é suficiente, né, e ela é interessante, principalmente aquelas onde não há o tráfego de veículos muito pesados, e a usina asfáltica do consórcio dos municípios do Nordeste, ela nos dá uma capacidade de executar
o asfalto a quente, como a gente chama, com custos mais reduzidos. É lógico que ela precisa entrar em pleno funcionamento para que a gente também tenha uma segurança em relação à sua utilização, mas nós trabalhamos com essa perspectiva considerando que ela já foi adquirida há mais de um ano, né? Questão final, prefeito. O nosso boa noite é o doutor André Meleque de Oliveira Freitas. Um grande abraço ao nosso presidente e reforço, talvez se ele não escute novamente, fiz o agradecimento a toda a equipe em nome do nosso presidente André, estendo os cumprimentos. Ele continua. Já confirmou. Sabe que eu acho que ainda não, mas já fica o convite aqui, né? Eu ficaria muito feliz. Eu acho que teve um papel fundamental nessas eleições e nada mais merecido do que mais 2 anos aí para o seu trabalho como presidente. O Ediel aqui também se manifestando, dizendo: esse é o meu prefeito, grande Ediel. Prefeito, secretariado. Alguns nomes já estão confirmados. Para a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, a Aline continua. A Aline continua. Já confirmou. Ela, na verdade, assim, Ademar, o que está acontecendo na semana passada e nessa semana? Primeiro, nós estamos naquelas atividades de dia a dia do governo, explicando à nossa população. Eu estou estava quase 50 dias fora da prefeitura. E, de fato, não exerci o cargo de prefeito enquanto estava como candidato a prefeito. Então agora a gente também tem uma preocupação com tudo aquilo que estava em andamento e que a gente precisa encerrar no ano de 2020. Aí então, paralelamente, vem essa discussão política da permanência do grupo. Já tínhamos definido ou sinalizado a permanência da Fazenda e da Procuradoria Jurídica. A Educação e a Saúde, a secretária Aline e o secretário Morona, nós gostaríamos que continuasse. Porém, para ser bem franco, Ademar, ainda não tivemos aquela conversa de sentar e combinar. Uma coisa que nós faremos para todas as secretarias... Mas eles já sinalizaram que continuariam. Eu acredito que sim, Ademar, né? Eu acho que, ao menos se optarem por sair, não é da nossa vontade, né? Mas devem continuar. O que a gente pode colocar, assim, né, Ademar? É interessante que a gente busque o ingresso de novas pessoas, né? E não em detrimento daquelas que estão. Mas algumas pastas a gente avalia como necessária a continuidade, até para que não se tenha uma perca de rendimento num primeiro momento, né? Que, vamos lá, somos um governo de reeleição, precisamos nos reinventar em alguns pontos, melhorar alguns pontos, porém não podemos ter um delay de substituição a essa altura do campeonato. Então é um cuidado muito grande para aquelas pessoas que vierem a ingressar novas, para que a gente não tenha um degrau muito grande em relação ao desempenho, que é normal. Quando alguém está começando, é lógico que não vai ter o desempenho de alguém que já está há 2, 3 anos no mesmo trabalho. O que a gente vai fazer de diferente, Ademar, com os secretários? Se você lembrar do nosso gabinete, que você esteve algumas vezes, eu tenho um quadro imenso, né, com todos os nossos projetos e ações de governo, onde a gente estabeleceu. Lembra que inicialmente a gente buscou em Pelotas o modelo do Proges, depois eu acabei adaptando, Ademar. Hoje a gente tem um modelo caseiro, digamos assim, de acompanhamento das nossas propostas. Então, tudo aquilo que a gente incluiu no plano de governo, que o senhor e a senhora receberam em casa, eu tenho num quadro em frente ao gabinete, onde a gente faz o acompanhamento do andamento daquilo ali. Mas, num primeiro mandato, Ademar, a nossa capacidade de orientar um secretário quanto à execução de determinada ação era limitada. Estávamos aprendendo juntos. Agora, a gente tem uma noção clara e objetiva de como fazer para alcançar cada meta daquelas ali. E isso nós vamos pôr no papel. Então, seja permanência ou ingresso de novas pessoas, a gente vai estabelecer o que a gente chamou de contrato de gestão, onde o secretário assume o compromisso de, em determinado período de tempo, entregar determinadas ações, e nós assumimos o compromisso de dar os feedbacks e fornecer os recursos necessários para a execução daquelas medidas. Isso fica a critério do nosso secretário-geral de governo, que será o nosso vice-prefeito. Então, o acompanhamento da entrega desse planejamento de gestão vai ser algo que vai vai ser uma competência do nosso vice-prefeito, e cada secretário... Ele vai ser o secretário-geral. Exatamente. Espécie de um coordenador das demais secretarias. Perfeitamente, Ademar. Então, de certa forma, quando nós falamos em divisão de tarefas, especificamente, agora podemos clarear um pouquinho mais, o Éder será o nosso secretário-geral de governo, o nosso CEO da prefeitura.
Isso. Degeroni deve continuar também? Sim, muito provável que sim, né? Que a gente faça talvez alguma mudança em relação ao atribuir mais competências ao mesmo. A gente está estudando, Ademar, algumas reformulações administrativas. Né? Então, tanto do planejamento quanto da administração, pode ser que ocorra alguma digamos, aumento de atribuição. Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras, a gente vai redividir tanto maquinário quanto equipe, né? Vamos ser um pouquinho audacioso nesse sentido. Eu digo, isso é conversa ainda que nem os secretários sabem, Ademar. Tô falando aqui ao vivo, mas nem eles sabem ainda, né? Mas a gente criou uma visão durante esses 4 anos e entende que para o melhor uso daquilo que a gente tem, uma redistribuição de atividades administrativamente, não é criar novos cargos, nem extinguir cargos existentes, mas é mudar a hierarquia e o organograma de funcionamento de determinados setores. Talvez por isso que a gente ainda demore um pouquinho para vir a fazer esse anúncio, Ademar, porque uma coisa é eu, prefeito, que estou dentro do meu gabinete, pensar que desta forma vai funcionar melhor. Então, abrir algumas possibilidades juntamente ao nosso vice-prefeito e ao nosso presidente, que também estão trabalhando junto, presidente do partido, André, que a gente consiga chegar num desenho que a gente possa chegar ao secretário da pasta e dizer, olha, nossa ideia é essa, muda isso e isso em relação ao que tu vinhas fazendo ou a que tu virás a fazer quando for uma pessoa de fora e tu tens esse contrato de gestão para nos entregar dentro de determinado período. Como é que eu posso colocar, Ademar? Uma prática um pouquinho mais empresarial dentro da prefeitura, que é algo que a gente aumentou a competência, aumentou a habilidade e agora quer fazer uso. Então vamos lá. Quem é que nós temos uma condição de que continua como está, sem alterações de organograma de secretaria ou sem funcionamento, sem sombra de dúvidas? Então, Fazenda, Procuradoria, Saúde e Educação. Essas pastas não têm alteração em relação às suas atribuições e, por consequência, dificilmente o terão dos seus secretários. As demais, todas a gente tem algum tipo de alteração. Seja em relação a funcionamento, a estrutura de funcionamento da mesma, algumas vão receber competências que hoje são de outras secretarias, algumas vão ficar mais enxutas e outras mais densas. Lógico que tudo isso a gente precisa amadurecer a ideia. É aquele tipo de conversa que a gente vem, o que eu posso fazer para melhorar tal setor? Mas se eu fizesse isso, será que melhora? Bom, vamos dar alguns dias para amadurecer a ideia e a partir dali ver se é uma bobagem da nossa cabeça, que às vezes acontece, Ademar, mas se não é sempre no intuito de fazer melhor. E acho que a gente deve isso para a comunidade de Lagoa Vermelha, que é um repensar a forma como a gente vinha fazendo para buscar melhorar aquilo que eventualmente não estivesse tão satisfatório. Muito bem, a Marli também cumprimentando o senhor pela eleição, dizendo que o trabalho continua. Prefeito, estamos chegando ao final do nosso programa, avançamos um pouquinho do horário normal, mas começamos também um pouquinho atrasado, por motivo de força maior. Queremos agradecer imensamente o senhor que gentilmente atendeu o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate para uma primeira manifestação assim mais abrangente, mais tranquila após a eleição e já revelando algumas ações do seu governo e o que é importante também, já anunciando alguns nomes do secretariado. Obrigado, prefeito. Ademar, eu é que agradeço a ti, a Lagoa FM e Lagoa TV pela oportunidade, especialmente aos nossos cidadãos que nos acompanharam, meu muito obrigado, a vocês que interagiram conosco, manifestando seu apoio, imensamente agradecido. Digo que tem o nosso compromisso de trabalhar para fazer mais e melhor por Lagoa Vermelha. Meu muito obrigado a todos os nossos cidadãos e o trabalho continua. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Queremos agradecer aos nossos ouvintes através da Rádio Lagoa FM, agradecer aos nossos telespectadores através da Lagoa TV, convidá-los para que na próxima segunda-feira estejam com a gente das 20 às 21 horas em mais uma audição do programa Lagoa Debate. Obrigado e boa noite.
Acompanhe pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV a diplomação e a posse dos eleitos nas eleições 2020. Apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva, e para isso a poupança do Sicredi é perfeita. Você pode começar com pouco. O importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Exalta Distribuidora oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone Whats 996816454 ou 3358-3589. Avenida Presidente Vargas 623, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Super Deboni. Mercado completo e conveniência todos os dias com você. Aberto todos os dias até às 22 horas. Servindo o cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade. Bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Super Deboni, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante 2099. Fone 3358-1780. Clínica Imagem, radiologia odontológica, radiografias periapicais, oclusais, ATM, panorâmica digital e documentação ortodôntica. Responsável técnico Dr. Eli Pegoraro, especialista em radiologia. Na 7 de setembro, edifício Piemonte. Fone 3358-1727. Agora em Lagoa Vermelha, a churrascaria.com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet. Serve também comida a quilo para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha. Churrascariacarne.com. O prazer de comer bem na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções para você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios para você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis. WhatsApp 5499647-2530 em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone 3358-6800. Araldi Multimarcas. Adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Araldi Multimarcas. Carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região. Não feche negócio antes de passar na Araldi Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de 15 anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e Covid-19. Avenida Afonso Pena 761 no centro. Fone 3358-1162. Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida. Atual Contabilidade, profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais. No mês de setembro, ITR. Consulte-nos. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV.